Paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre nós. Salmo 125. Vamos ler a palavra de Deus. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Salmo 125 nos fala sobre uma fé firme e inabalável. A nossa alma, as circunstâncias e as pessoas que estão perto da gente são inconstantes. Nós somos, as circunstâncias são, e as pessoas como nós são inconstantes. Nós nos surpreendemos com a nossa própria alma. Nós nos surpreendemos com as circunstâncias que às vezes nós enfrentamos, e nós nos surpreendemos com as pessoas, porque elas não são constantes, elas mudam. Mas a Bíblia diz, amado, que nós não apenas podemos, mas nós devemos cultivar uma fé que seja constante, inabalável. Uma fé madura é uma fé inabalável e constante. E o Salmo 125 nos mostra o que torna a nossa fé constante. Como é triste a gente ver pessoas que caminham com Deus, às vezes aparentemente, durante um tempo, e de repente essas pessoas se afastam do caminho do Senhor. Algumas nunca mais voltam. Isso é uma realidade desde os tempos bíblicos. Mas que nós possamos cultivar uma fé inabalável. O que o Salmo nos mostra? Primeiro, a minha fé ela é inabalável quando ela é firmada exclusivamente em Deus, exclusivamente no Senhor. Nós não podemos dizer eu creio em Deus, creio no pastor, creio na igreja, creio em tudo que eu vejo. Não, nossa fé precisa ser exclusiva em Deus. Versículo 1 diz: os que confiam no Senhor. A minha confiança plena, a minha segurança absoluta precisa estar em quem Deus é e na sua palavra. A fé que se mantém firme diante das circunstâncias, dos ventos e até das nossas batalhas internas e de relacionamentos que a gente se surpreende com os nossos desgastes. A fé que permanece é aquela que nasce de uma experiência viva e real com Deus eterno, Deus único, Yahvé, o Deus triuno. Quando nós conhecemos a Deus e estabelecemos, eu vou andar com Deus por quem Ele é e pela palavra dEle que está em mim, a nossa fé não vai se abalar, a nossa fé não vai ter dúvida, porque a dúvida nos imobiliza. Quem duvida, para de andar. A fé precisa estar no Senhor e na sua palavra. Os que confiam no Senhor. Então eu não devo confiar em ninguém. Não, amado, a mesma Bíblia que diz que eu confio no Senhor, por confiar nele, eu também aprendo a amar a igreja, a amar as pessoas do jeito que elas são, a confiar nas pessoas que Deus coloca do meu lado, confiar que Deus estabelece alianças que vão me ajudar, mas a minha confiança absoluta, exclusiva, tem que ser nele, em quem ele é, na palavra dele e na revelação que eu tenho dele. Isso deve sustentar a minha fé. Essa fé é inabalável. Segundo lugar, a minha fé se torna inabalável quando eu tenho a certeza da presença constante de Deus na minha vida. Eu preciso ter certeza de que o Deus que eu creio, que eu amo, que eu louvo como nós louvamos todos os dias, o Deus a quem eu busco e invoco, Ele está ao meu redor, Ele está perto todos os dias da minha vida. A presença dele é constante. Olha o versículo 2: como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Que maravilha! Quando você conhece alguém e ama e quer com ela fazer uma aliança,
como é bom você ter a certeza que ela vai estar com você todos os dias. E o Senhor é assim. O salmista usa a figura maravilhosa de Jerusalém, que tem um monte, que é o Monte Sião. Os irmãos perceberam? Os que confiam no Senhor, eles são como o Monte Sião. Nós devemos ser como este monte, a fé firme, segura, inabalável. Mas ao redor do Monte Sião há muitos montes, e o salmista está dizendo, assim como aqueles montes ao redor ali, que simbolicamente protegem aquele lugar, o Senhor está ao nosso redor para sempre, desde agora e para sempre. Você e eu passaremos dias onde as circunstâncias vão estar distintas, onde os ventos vão soprar forte, mas você será um Monte Sião, cercado pelos montes da presença de Deus e dos anjos de Deus, que estarão do seu lado todos os dias da sua vida. Não é isso que Jesus falou? Eu estarei com vocês todos os dias. Uma das maiores armadilhas do inimigo para enfraquecer a nossa fé é nos fazer duvidar do amor constante de Deus. O amor de Deus não é condicionado à tua circunstância, ou à tua crise, ou ao teu momento difícil, onde a tua alma está aflita. O amor de Deus é o mesmo, intenso, maravilhoso, constante sobre nós. Em terceiro lugar, para construir, edificar uma fé firme e inabalável, eu preciso confiar na soberania de Deus. Soberania de Deus não é apenas um atributo, uma frase de efeito, mas é uma revelação do caráter de Deus que nos mantém seguros, que nos dá paz. O versículo número 3 diz assim: o cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar iniquidade. Você sabe o que Deus está dizendo aqui? Que Ele permite governos maus e injustos. Ele permite muitas vezes que ímpios e injustos prosperem e oprimam o povo de Deus por tempos determinados. Deus não permite para sempre. A história da humanidade é uma história onde levantam-se alguns tipos de governo perversos, malignos, que perseguem o povo de Deus, e Deus está dizendo aqui que o cetro deles não permanece para sempre, para que as pessoas não façam o quê? Versículo 3, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Governos maus perseguem o povo de Deus. E sabe o que o governo mau faz? Ele gera uma mentalidade predominante, que vai influenciando até mesmo os justos a praticarem o mal. Porque quando não há justiça, quando não há honestidade, quando não há leis que funcionem, até mesmo os justos começam a achar que não vale mais a pena viver na obediência. Então Deus está dizendo aqui que Ele permite às vezes por tempos específicos, mas quando Deus, amado, levanta a mão, Ele paralisa qualquer governo injusto. Ele remove reis, Ele muda as circunstâncias por causa do povo dele, para que o povo dele veja a mão dele e o glorifique, e o exalte. É isso que o Salmo está dizendo. É terrível, porque a malignidade, a impiedade gera em nós uma mentalidade tão comum, que a gente começa a achar certo não pagar imposto, jogar lixo na rua. Começamos a achar certo mentir e dar um jeitinho para fazer os nossos pequenos, entre aspas, deslizes e injustiças, e tudo isso é mal. E às vezes isso é patrocinado por uma mentalidade que vem de governos injustos e de uma sociedade injusta. O povo de Deus precisa saber que o nosso Deus, Ele é um Deus justo e fiel, e Ele muitas vezes vai remover governos injustos. O cetro do ímpio não vai permanecer, para nos lembrar sempre que vale a pena manter a integridade, conservar a justiça. E mesmo que ao nosso redor seja comum esses delitos, esses pecados, nós devemos nos manter íntegros, buscar viver coerente com o reino de Deus, com o evangelho do Senhor. Porque uma das piores coisas é quando a igreja ou quando o povo de Deus se torna como o mundo, se torna como os ímpios, porque todo mundo faz, a gente quer fazer. E em quarto e último lugar, uma fé inabalável, ela é gerada e ela é mantida com uma vida de obediência, irrestrita e imediata. Uma vida de obediência. Na verdade, você crê naquilo que você obedece. A tua fé pode ser medida pelo teu nível de obediência. Você quer saber o quanto você ama e crê
o quanto você obedece, e obedece com prazer. O prazer em obedecer é uma manifestação da fé, e cada vez que eu obedeço a Deus, a minha fé se torna mais enraizada, mais firme e mais constante. Você olha aí no versículo 4, quando Deus diz: faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quando você e eu obedecemos a Deus, o amor dele é incondicional, mas as bênçãos do Senhor especiais são condicionais à obediência dos filhos. Quando nós decidimos obedecer a Deus, contrariando a nossa carne, os nossos desejos, a nossa vaidade, o nosso orgulho, quando nós decidimos: eu vou obedecer a Deus, a nossa fé vai criando raiz, vai ficando mais firme, porque a obediência gera recompensas de Deus especiais, e nós vamos percebendo a graça de Deus e vamos ficando mais firmes, mais alegres, mais constantes, como a Bíblia diz: sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. E é por isso que você diz não ao pecado. É por isso que quando dá vontade de fazer algo, você não faz, porque você quer agradar a Deus. E aí a tua fé vai sendo praticada e vai sendo fortalecida à medida da tua obediência. Quanto mais obedecermos de maneira irrestrita e imediata, mais a nossa fé vai ficando firme, e nós vamos experimentando esta paz do versículo 5. Os que se desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os levará com os malfeitores. Olha o que o texto está dizendo. Você poderia estar andando nos caminhos retos, mas começou a se desviar para os caminhos tortuosos, você vai acabar junto com aqueles que nunca andaram com Deus. Você vai acabar se tornando semelhante aos que nem conheceram o caminho do Senhor. O coração endurecido, amado, nos afasta, tão terrivelmente pode nos afastar de maneira absoluta. E aí o texto termina dizendo: o Senhor os levará com os malfeitores, mas diz paz sobre Israel. Ou seja, aqueles que mantêm a sua fidelidade a Deus, eles vão experimentar uma fé firme, constante, e vão ter a paz, o shalom de Deus. Você nesta manhã tem a paz do Senhor Jesus no teu coração? Que você e eu possamos decidir construir uma fé firme e inabalável. E nos dias que nós vivemos, próximos à volta do Senhor Jesus, é mais necessário do que em todos os tempos. Precisamos cultivar uma fé que não depende das emoções, que não depende dos amigos, que não depende dos meus momentos bons, mas uma fé que é exclusiva no caráter, nos atributos e na palavra de Deus. É a fé de Hebreus capítulo 11. A fé, Hebreus capítulo 11 define, é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e Ele é recompensador dos que o buscam. Essa é a fé firme e inabalável. É a fé gerada pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Ele começa uma boa obra na nossa vida, Ele completa, mas há uma escolha nossa todos os dias de construir uma fé mais madura, mais firme, mais legítima, mais real. Uma casa construída sobre a rocha e não sobre a areia. Vamos orar? Pai, a Tua palavra é clara como a luz do sol ao meio-dia. Oramos nessa manhã para que a clareza da Tua palavra produza clareza na nossa mente, no nosso coração, para construirmos uma fé legítima, firme e inabalável. Pai, em nome de Jesus, nos torne como um monte Sião, firme diante dos ventos, das guerras que já foram travadas ali, diante da história, diante das mudanças dos governos. Pai, mas o monte Sião permanece firme, cercado pelos montes que estão ao seu redor. Que nesta manhã a nossa fé esteja sendo revigorada, fortalecida pela Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.